Então, como funciona a mente humana diante da arte? Como funciona a mente humana nas demais áreas do conhecimento humano? Na matemática, no português, tá ok? Na geografia, na história, todas as disciplinas. Tudo. Como é que funciona a mente humana? Então, inicialmente, quero falar para vocês que a mente humana, ela se divide em duas partes, em consciência e subconsciência. Qual é a missão, qual é o objetivo da consciência? Quanto de percentual existe da consciência em nossa mente? Qual é a responsabilidade da consciência? O que é que a consciência faz? Quais são as suas atribuições? Então, vamos lá. Primeiro, a consciência, ela domina apenas 10% da nossa mente. E nós dominamos esses 10%. Nós dominamos. A consciência é formada de raciocínio, tá ok? É formado do julgar e criticar, do planejamento, da análise, da tomada de decisões e aqui, memória de curto prazo. Olha só, quando se fala que é memória de curto prazo, certo? A gente tem uma preocupação. Tudo aquilo que é produzido na consciência, ela não fica armazenada em nossas mentes. Vou repetir. Tudo aquilo que a gente produz, raciocínio, julgamento e a crítica, tá? O planejamento, análise e tomada de decisões. Quantas vezes você já tomou uma decisão e esqueceu? Quantas vezes você criticou alguém ou julgou e esqueceu? Quantas vezes você planejou algo e depois esqueceu? Por quê? Porque ficou apenas no consciente. Como é que a gente faz então para descobrir como armazenar o conhecimento em nossas mentes? Como vocês podem fazer para armazenar aquilo que você estuda? Então, existe, tá certo? Uma preocupação muito grande com as pessoas que se dedicam a sua vida em estudar a mente. Descobrindo isso, vocês vão se tornar os melhores alunos do mundo. E a gente vai exatamente descobrir isso, porque a arte já usa desse mecanismo para tornar vocês consumidores. Consumidores de música, de novela, de cinema, certo? De filmes. Mas o que é que faz a gente querer tanto umas coisas e não querer nada com outras? Muito bem. Olha agora para mim, por favor, todos vocês. Nós temos a tendência de seguir a questão da natureza humana, do instinto humano. Assim como os animais. Assim como os animais. Nós somos procuradores incessantes de realizar os nossos desejos. Aquilo que nos dá satisfação imediata. A satisfação tem que ser imediata. Então a gente procura aquilo que nos dá satisfação imediata. Por exemplo, o instinto natural. Você está com fome. Você está com fome. O que vai saciar você imediatamente é você comer. Você não vai ficar, certo, pensando em comida. Por quê? Se pensar em comida, aumenta ou diminui a fome? Aumenta. Aí você tapeia seu cérebro. Você raciocina. Eita, peraí, não. Eu não vou pensar agora em comida. Tá? Porque isso vai me dar fome. Imagina eu dando aula aqui, 11h30, 12 horas, 11h30, e passando uns pratos bem gostosos aqui. Assim, eu querer comer um outro aí, arrancar um pedaço do braço, comer, mastigar, pensando que é uma coxinha, pensando que é, tá ok? Então presta atenção, isso porque a gente busca, certo? Busca satisfazer o instinto natural. Isto também acontece com a arte. Quando uma música nos dá prazer, a gente desenvolve algo dentro do nosso organismo chamado dopamina. É uma substância que a gente produz para nos dar prazer. Então, já que eu falei um pouco sobre o consciente, o que faz parte então do subconsciente? Tá? Então vamos ver, tá? Sobre o subconsciente. O subconsciente ocupa 90% de nossa mente. E é uma triste notícia, nós não dominamos.
Nós não dominamos o subconsciente. E o que ele é responsável? Pelas funções vitais, tá? Pela criatividade, por hábitos e crenças, certo? Hábitos e crenças, emoções e sentimentos, conexão espiritual, intuição e sabedoria, padrões de comportamento, aquele comportamento, daqui a pouco eu vou estar explicando sobre isso, e memória de longo prazo. Tudo que vai para o subconsciente, que fica gravado ali, acabou. Tá? Agora eu quero dizer uma coisa triste. Além da gente não dominar, é o subconsciente que nos domina. Por isso que às vezes a gente faz coisas que a gente sabe racionalmente. O nosso consciente sabe que é errado. Eu vou começar a falar sobre funções vitais. Depois eu falo sobre padrões de comportamento. Funções vitais, quais são elas? O respirar, você não domina. E ele que nos domina essa função vital. Porque se parar, a gente, acontece o quê? O batimento do coração, você domina? Não. Se parar, a gente morre. Então, certo? Funções vitais que independem da nossa o quê? Vontade. Muito bem. Então, criatividade. Muita gente acha que é só sentar no lugar, começar a escrever, que a criatividade vem. Não vem assim, porque nós não dominamos. Nós não dominamos a criatividade. O que eu posso fazer então para aumentar a minha criatividade? Se eu quero ter criatividade sobre tecnologia, eu vou começar a ler sobre tecnologia. Eu vou conversar com as pessoas sobre tecnologia. Preste só atenção. Uma vez só não basta, você tem que ir 1, 2, 3, 4. Olha só, estou empregando uma coisa que se chama repetição. Não adianta só você entender com o seu consciente e depois não colocar isso em prática, porque é a prática que faz com que fique no seu subconsciente gravado. A gente vai ver como é que se gravam as informações, como se gravam as informações no subconsciente. Olha só, gente, que bacana. Então, se você quer ser uma pessoa criativa sobre arte, desenhar, você tem que começar a praticar, ler, ver. Tem um aluno, eu não lembro bem qual é a série, que ele é expert em desenhos. Eu disse, cara, como é que você fez isso? Ah, professor, primeiro eu comecei a assistir os desenhos, eu gosto muito de desenhos. Depois eu fiz o seguinte, peguei um papel transparente chamado papel manteiga, ou papel vegetal, coloquei sobre a imagem de uns desenhos que eu vi e comecei a cobrir os desenhos. Aí ele disse que cobriu tanto os desenhos que agora já faz sem cobrir e modificando a forma dos desenhos. Mas o que fez ele ter essa habilidade? Primeiro, o contato com aquilo que ele queria e a prática. Isso acontece só no desenho? Não. Vamos supor que uma pessoa queira compor uma música e o tema da música seja, por exemplo, uma questão social, a seca do sertão, uma questão geopolítica, né? E também a questão social, que é a saída do homem que está ali na terra com seus familiares e demanda para um centro urbano, sai da zona rural e vai para o centro urbano. E geralmente chega aqui numa classe social menor do que aquela que ele tinha lá. Por exemplo, no sertão ele poderia não ter as coisas, mas, por exemplo, ele tinha um status social. As pessoas o respeitavam, olhavam de igual, na horizontal. Já, quando ele chega aqui na cidade, não arranja emprego, ele vai pedir, vai se transformar em um pedinte. Vamos supor que eu queira fazer uma música falando sobre o sertão. Então aí eu falo para vocês e cito o grande exemplo da música brasileira do Nordeste, chamado Luiz Gonzaga. Então, quando ele criou aquela música, certo? Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Olha só a letra. Imagina ele estando lá no sertão e viu aquilo que passava e acontecia, porque ele era do sertão,
era uma cidade chamada Exu, Pernambuco. Então ele falava, começou a descrever o que via. Um calor imenso, ele disse: que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Então, gente, vê que coisa poética, fantástica. Mas para ele se inspirar, ele teve que viver. Ele teve que ter contato direto com aquele universo. E aí desenvolveu nele uma criatividade de escrever sobre o ambiente que era dele. Então, se você quiser ficar expert em matemática, você tem que se imergir, dar um mergulho no mundo da matemática. Procurar no início já aprender a tabuada, saber as coisas, as questões básicas, e depois, paulatinamente, não se afastar, repetidamente, indo de um grau em grau. Puxa, eu não sei o que é números inteiros, eu não sei o que é número fração, então começa a pesquisar. É impressionante porque quando eu comecei a falar sobre o Edmodo, 99% da turma soube acessar rapidinho. Por quê? Tem acesso direto com tecnologia. Teve alguns alunos que disseram: professor, como o design do Edmodo é parecido com um aplicativo muito famoso. Qual aplicativo? O Edmodo, as cores, a forma como é arrumada, se parece demais com que aplicativo? Oi? O Edmodo tem cor azul. Tem aparência de que aplicativo vocês mexem muito? É o quê? O Face. Facebook, eu estava entendendo você dizer verde. Eu disse verde. Facebook. O Facebook. Mas por que isso? Porque vocês têm contato direto. Vamos lá. Hábitos e crenças. O que faz você ter um hábito? É repetir aquilo. Não estou aqui falando sobre o motivo que você criou aquele hábito. Por exemplo, de manhã a gente acorda e antes de tomar café tem o hábito de fazer o quê? Primeiro faz o quê? E depois quem gosta toma banho. Tem gente que só fala. Eu tive o hábito de ir à igreja, meu pai sempre me levava. Minha mãe começou a me levar, depois meu pai. Quando eu deixo de ir à igreja, fica faltando algo em mim. Por quê? Porque já está gravado no meu subconsciente. E isso terminou, me encontrou. Se eu estou triste, vou à igreja. Se eu estou alegre, vou à igreja. Isso me faz bem. O hábito, ele surge da repetição. Depois que você toma banho, para quem toma banho, se enxuga, troca de roupa e vai fazer o quê? Tomar café. Se for de segunda a sexta, depois que tomar café, qual é o planejamento? De ir aonde? A escola. E a crença? Isso é muito importante, preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês. Quero que todos olhem para mim agora. Existem pessoas que estão sendo criadas dizendo o seguinte: meu avô era assim, meu pai era assim e eu vou morrer assim. Isto não existe. E vou explicar para você por que não existe. Preste atenção. Você não pode querer, certo? Copiar a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a sua altura, porque isso você herda de forma genética. Você não manda. Você não manda. Eita, eu quero nascer com o olho do meu pai, com a voz do Tenório. Os meninos dizem assim: puxa, eu queria ser bonitão como o Tenório, né? Então, veja só, vocês não podem, porque isso nós herdamos. Mas, olha para mim por favor, o comportamento a gente não herda dos pais, a gente copia. Então, se eu vou copiar algo, eu vou copiar algo que me agrade. Por exemplo, se eu vejo, vamos supor que meu pai é ignorante,
Eu não vou copiar a ignorância do meu pai, porque eu raciocínio, digo, isso não é bom. Isso afasta as pessoas. Mas não tem jeito. A gente copia aquilo que está vendo. Mas você tem que ser maior que isso e dizer, não, minha mãe é muito grossa, eu não quero ser assim com meus filhos. O que é que você tem que fazer? A partir de hoje, você tem que ser doce com sua mãe. Porque se você não for assim, você vai terminar sendo grosseiro com seus filhos também. Não acabei não. Então a gente cria umas crenças que terminam se transformando em comportamento. Vejam só isso agora. Emoções e sentimentos. Puxa vida. Um dia, eu tinha a idade de vocês. Estava em Aracaju. Aí passou uma menina linda, uma gatinha. Então, era mais ou menos o tamanho de vocês. Novinho. Passou uma gatinha. Aí eu estava lá, varrendo a calçada. Estava passando uns dias, meus primos estavam indo na escola e eu, quando a menina passou, eu fiquei assim, ó. Vejam só, escuta essa. Todos os dias eu ficava lá varrendo a calçada para ver se a menina passava. Não passou mais. E eu ficava com aquele desejo de vê-la. Por quê? Porque algo nela, o jeito, o formato do rosto, do seu corpo, o jeitinho dela, tímido, um caderninho assim, toda tímidazinha. Aquilo, caramba, aquilo me desenvolveu algo muito especial. Ou seja, você não manda. Vamos supor que vocês, meninas, estejam andando na rua toda. Aí, de repente, vocês estão lá, né? Aí passa um cara bonitão, tipo Tenório. Aí o que acontece? Aí o coração, seu coração dispara. Eita, você não sabe nem explicar, cara. Aí procura uma amiguinha e fala. E o cara. Vamos supor que você não veja mais nunca. Você fica pensando nele, ou seja, presta atenção. Essa emoção que você sentiu foi tão marcante que ficou gravada na sua mente. Eita, que massa! Então vamos fazer o seguinte. Vamos transformar as aulas em momentos emocionais tão marcantes que fiquem realmente gravadas as aulas em nossas mentes. Então vamos trabalhar as aulas que fiquem gravadas em nossas mentes de uma maneira marcante, emocional. Só que nem todo o tempo um professor pode trabalhar essa questão do emocional. Nem todo o tempo. Nem todo tempo o professor pode ser engraçado. Então, olha, vejam só. Conexão espiritual. Independente. A conexão espiritual é algo que independe de você ir ou não à igreja. Tem gente que, para ele, o Deus é ele mesmo. Eu confio em mim, ponto final, confio no meu tato. Tem gente que tem mais fé nele do que muitos cristãos têm fé em Jesus Cristo. E por incrível que pareça, tem gente que consegue fazer mais coisa do que muito cristão. Porque a fé do cristão, de muitos cristãos, é uma fé pequena. Então, olha só. Intuição e sabedoria. Para você ter intuição e sabedoria, você tem que colocar conhecimento aqui dentro. Se eu pergunto a vocês, quanto é que é? Respondem. Vou fazer a pergunta, vocês vão me responder, fazer um coral bem bonito. Quanto é que é 2 mais 2? 4. Muito bem. Vocês passaram meia hora pensando para saber quanto é 2 mais 2? Mas o seu cérebro processou isso em fração de segundos, muito rápido. Presta sua atenção. Quando o seu cérebro processou isso de forma rápida, sabe o que aconteceu?
você empregou esse conhecimento que você já tinha acumulado em algo que era importante, que era responder a pergunta que eu fiz. Padrões de comportamento. Por que você não consegue ficar parado, sem se mexer? Simples. Porque foi criado desde pequenininho com vocês um padrão de comportamento na maioria da turma. A pessoa não consegue ficar parada. Por quê? Porque ele foi mal treinado, mal educado. A começar em casa, pela mãe e o pai não tiveram competência de dizer, olha, você vai ficar paradinho aqui para fazer isso. Estude isso até aprender. Não teve. Um menino começa a chorar, a primeira coisa que a gente quer fazer é entreter o garoto. Dar um objeto, dar uma coisa para parar de chorar. Não chora. Você apanhou? Não, não chora. Se chorar, apanha. Meia hora. Escola da Prefeitura de Maceió.